Olá, bem-vindos ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, o podcast que une Portugal e Brasil. Muitas mulheres enfrentam vários desafios em relação ao equilíbrio das suas finanças pessoais, desde logo porque em média ganham menos do que os homens, também a falta de literacia financeira pode comprometer aqui a sua relação com o dinheiro. Hoje vamos falar sobre finanças pessoais para mulheres, portanto fiquem connosco até ao final que vai valer muito a pena. Eu sou Marlene Costa, sou coach, especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a melhorarem a sua autoestima e a sua autoconfiança e como habitual estou aqui com... Eu sou o Wagner. Ajudo mulheres a conquistarem carreira e família sem aquele peso de não dar conta, colocando-as no controle. Ok, nós queremos ouvir a vossa opinião, portanto, deem-nos as vossas sugestões de temas, os vossos comentários, façam comentários aqui no YouTube, entrem em contato connosco através das nossas redes sociais que estão aqui no nosso fundo, e também vamos deixar na descrição, porque este podcast é feito para vocês e, portanto, nós gostaríamos muito de obter aqui o vosso feedback e os vossos comentários. Olha, hoje a gente vai tratar de um assunto bacana, que é a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, que temos vindo, é, é que a gente percebe que compromete a independência financeira das mulheres. Uhum. Afinal de contas, homens e mulheres que fazem, e têm a mesma função, têm as mesmas responsabilidades, pelo menos aqui no Brasil, eles não têm exatamente o mesmo salário. E aí, Marlene, como é que em Portugal é a mesma coisa? Exatamente, é a mesma coisa. Por norma, para uma mesma função, o mesmo cargo, em média, as mulheres ganham menos 13,2%. É uma grande diferença. E isto depois, claro, vai-se refletir depois na reforma. Depois as mulheres vão ter uma reforma inferior, têm mais risco de pobreza e lá está, tem que fazer muito este equilíbrio com a sua vida financeira. Depois nós também temos aqui um problema em Portugal, não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas se calhar deve ser, temos aqui um lapso quanto à literacia financeira. Ou seja, as pessoas não têm muita literacia financeira. Isto nas escolas, agora não sei como é que está, penso que já se está a pensar em criar uma disciplina sobre o tema, mas, por exemplo, quando eu andava na escola, não aprendia sobre literacia financeira. Aliás, eu, depois que me escolhi a parte de economia, aí já tive mais noções desta parte mais económica, mais gestão. Pois a minha formação base também é a gestão de empresas, portanto já fui tendo aqui mais algumas noções sobre este tema. Mas quem não escolheu esta área não tinha conhecimento sobre finanças pessoais. Isto é tão importante, não é? Olha, aqui no Brasil não é diferente. Nós não temos formalmente uma, uma disciplina, aquela coisa de ter educação financeira nas escolas, logo desde cedo. Eu tenho uma filha e, assim, eu procuro passar essas noções para ela. Ela tem mesada, ela administra a conta corrente dela, porque ela, apesar dos 10 anos, ela já tem uma conta em banco. Então, eu Ótimo. estou ensinando ela a fazer investimentos, esse tipo de coisa, ou seja, dá Sim. independência financeira. Aliás, eu acho que mais do que independência financeira, é inteligência financeira, Uhum. porque é assim, no Brasil e em Portugal, como a gente já trouxe aqui em outros episódios, as mulheres ainda ficam relegadas a planos de serventia, vamos dizer assim. Então, foi criada, educada para ser a dona de casa, a Uhum. mãe de família, nada errado. E tem mulheres que se realizam assim. E perfeito se elas se realizarem assim, mas elas não têm que ter esta obrigação, não é obrigação da mulher ser a matriarca, vamos dizer assim. Tem Uhum. mulheres que querem, perfeito. Se elas se realizam assim, ótimo, tá perfeito. Mas se não, elas têm que ter inteligência financeira, tem que ter a questão da gestão, que é justamente isso que você veio trazer para a gente hoje, né, Marlene? Sim, sim. Mas é muito bom aquilo que tu fazes com a tua filha, de falar sobre o dinheiro e dar uma mesada para ela começar a gerir. Porque, sabes, muitas vezes aqui o tema do dinheiro ainda é um bocado tabu, mesmo entre as famílias. E há muitos pais que não falam de dinheiro com os filhos. E, e é importante começarem a falar para eles terem mesmo esta noção de que o dinheiro não cai não cai das árvores, não é? Se eles querem ter alguma coisa têm que saber gerir a mesada que têm e saber que existem despesas
que o dinheiro dos pais não é ilimitado. E também a questão da conta bancária. E isto é importante também as famílias, ao fazerem um orçamento um orçamento doméstico, se não fazem, deveriam fazer, e aliás, até já fazer um bocado de spoiler, é uma dica que nós vamos trazer aqui hoje, trazerem os filhos para quando estão a fazer esse orçamento, para eles terem a noção de que existem despesas, existem receitas e há que fazer um equilíbrio. Foi engraçado agora, você usou um ditado que dinheiro não cai em árvore, e aqui no Brasil é dinheiro não dá em árvore, Uhum, que existe a questão também de crenças, né? Existe uma série de crenças uhum, com relação a dinheiro. E é assim, eu vivo falando para minha filha o seguinte: dinheiro é um recurso. Ele não é nem bom e nem mal. A maldade ou a bondade relacionada ao dinheiro está por trás de quem o usa. Então, o uhum, dinheiro é um recurso. Ele não define quem você é. Ele não define se você é bom ou se você é mal. Quem está usando o dinheiro é que vai ser a pessoa boa ou a pessoa má. É isso. E que dinheiro é um recurso limitado. Então, sim, claro. você precisa gerir bem, usar bem o recurso. E aí eu vou trazer um caso. Ela queria uma cadeira nova. Ela queria Uhum, eu tenho uma cadeira giratória, uma cadeira de estilo de escritório, né? E ela queria uma cadeira parecida. Eu falei, ok. Ela falou assim, eu perguntei para ela, como é que você vai comprar essa cadeira? Ela fez ela bolou lá, eu comprei a cadeira para ela, eu fui uhum, o agente financeiro e ela me devolveu esse dinheiro. Eu dava a mesada para ela e ela descontava o dinheiro da mesada e me devolvia. Eu parcelei uhum, essa cadeira para ela, mas ela comprou. Eu falei para ela, se ela tentasse comprar a cadeira toda de uma vez, ela ia ficar descapitalizada. E ela pensou como que ela ia fazer, e eu deixei ela livre para fazer. Eu falei para ela, eu não vou comprar cadeira e te dar de presente, isso não vai acontecer. uhum, E assim, algumas coisas na vida dela, ela tem feito assim. Então, é, é uma forma dela já ter contato com o dinheiro, saber que precisa investir, saber que ela tem que usar o dinheiro de forma inteligente. Porque agora, eu falei para ela, agora é a hora de você investir, agora é a hora de você pensar como usar o dinheiro, de você perguntar para o papai como é que faz as coisas, uhum, porque agora você não tem responsabilidades financeiras dentro de casa. Quando você tiver a sua própria casa, você já vai ter responsabilidade, vai ter uma forma de cuidar do seu dinheiro sem precisar. Eu vou pedir desculpas para você como mulher, eu vou pedir desculpas para todas as mulheres que estão nos ouvindo, porque existe uma fama de que mulher é gastadeira. Eu vou pegar pela minha esposa é um exemplo de pessoa. É, e tem, a mulher gasta, a mulher gosta de dinheiro. Gente, então pode ser que alguém tenha se sentido meio melindrada com essa história, mas assim, É uma crença nós, também, isso é uma crença. Nós nós estamos aqui a homens, falar. isso, Uhum, nós homens somos responsáveis por isso. uhum, claro, Concorda, Marlene? concordo que sim. Lá está, em relação ao dinheiro, há aqui muitas crenças, e se calhar uma delas é mesmo essa, que a mulher é gastadeira, e não é bem assim, não é? Há mulheres que são bastante poupadas. Isto, Sim. claro que sim, há que haver também um equilíbrio. E falaste aqui da questão do dinheiro da questão que quem é bom vai fazer coisas boas com o dinheiro e quem é mau faz coisas más, digamos assim. Pronto. Porque assim, o dinheiro normalmente potencia aquilo que nós somos. E eu acho interessante que eu às vezes ouço pessoas a dizer, eu não poupo, porque, por exemplo, em Portugal nós temos uma baixa taxa de poupança. Ou seja, as pessoas deveriam poupar mais que aquilo que poupam. Muitas vezes ouço pessoas a dizer, eu não poupo porque o meu salário é baixo. Se eu ganhasse mais, se calhar poupava mais. Mas se a pessoa ganhar mais, vai gastar mais. Porque a mentalidade da pessoa é já de não poupar. Isto tem muito a ver lá está, com a mentalidade da pessoa. Não sei se Sim. concordas com esta visão. Plenamente, plenamente, porque assim, Uhum, isso está muito relacionado ao imediatismo. É assim, vamos colocar aí um euro. Um euro, eu acredito que um euro não seja tanto dinheiro aí. Deva ser um euro. Mesmo uma pessoa que ganha pouco, uhum, um euro não deva ser tanta coisa. Então, se você pega
e poupa, guarda 1 euro por dia, são 365 euros. Se você poupa R$ 1 por dia, são Sim. 365 reais. Aí a pessoa fala, mas R$ 1? É, R$ 1. Só que aí, quando você chega no final do ano, aqueles 365 reais ou aqueles 365 euros, Uhum. pode ter certeza, vai fazer um diferencial. Se você chega no final do ano e alguém te dá de presente, assim, do nada, 365 reais, faz Uhum. alguma diferença na sua vida, Marlene? Sim, claro que faz. E depois Dá pode para não ser só os 365. Se a pessoa investir esse dinheiro, até pode ser mais. Eu estou falando de R$ 1 e R$ 1. Uhum. Se nós, tem gente que vai, por exemplo, eu vou usar o famoso e batido exemplo do cafezinho, né? Uhum. O cara, por exemplo, vai na cafeteria, vai no bar e todo dia toma aquele cafezinho. Ou, é, aliás, eu vou me apropriar, ao invés de falar do cafezinho, eu vou me apropriar Uhum. de um vídeo que eu vi do a gente chama ele de Primo Rico. Eu esqueci o nome dele Uhum. agora. Me falhou o nome. Depois eu vou ver se eu lembro o nome dele e ponho aqui Uhum. na Na descrição. descrição. Uhum. Ele falou assim: ele chegou para um amigo e mostrou falou assim: ó, tá vendo esse chocolate? Ele falou assim: tá vendo esses dois chocolates? Ele falou assim: esse custou 3 e este custou 6. Aí ele falou assim: tá, qual a diferença? São de marcas diferentes? Ele disse: não, é a mesma marca, o mesmo produto, tudo igualzinho. A diferença é que esse aqui eu compro, para aquela pessoa às vezes que gosta de um docinho no almoço Uhum. e compra todo dia lá no restaurante. Esse aqui eu comprei no atacado, ou seja, eu comprei uma caixa que veio vários Pois. e ele está me saindo R$ 3 por dia. Só isso, se ele, só de fazer isso ele pode pegar esses R$ 3 do chocolatinho, juntar e vai ter, ou seja, ao invés de 365 ele vai ter 1.200, 900 mais de R$ 1.000, que agora Uhum. eu não vou fazer uma conta assim. Mas veja, nós estamos falando de uma coisa simples, ele não mudou o hábito. Ele simplesmente, ao invés de pagar no varejo Uhum. R$ 6, ele está pagando no atacado R$ 3 por cada unidade, porque ele comprou uma caixa, está tendo seu chocolatinho todo dia e no final do ano ele vai ter mil e tantos reais. Eu não tô, eu só estou te colocar de juntar, não Uhum. estou colocando investindo em nada, não estou dizendo juros, nada. O valor fixo acumulado. Claro, claro que sim. Por isso é que é tão importante fazer o orçamento familiar e se calhar passamos já para as dicas para não continuar aqui a fazer spoiler, porque ao fazer o orçamento a pessoa vai ter noção das despesas que tem, mesmo a Perfeito. despesa mais pequenina, e vai conseguir controlar, ver, olha, em vez de eu gastar isto, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, em vez de gastar o que estava a dizer no restaurante, pode ir comprar mais barato a outro local e ter exatamente o mesmo produto. Mas vamos então começar aqui com as dicas que nós preparamos para hoje. As 5 dicas e também depois tenho aqui uma dica extra. A primeira, Legal. aumentar a literacia financeira. Assim, isto é essencial. É essencial se as pessoas quiserem começar a gerir bem as suas finanças pessoais, é conhecer mais sobre este tema. Existem livros muito interessantes, podcasts, por exemplo, nós temos o podcast aqui em Portugal, que é Contas Poupança, que é de um jornalista da SIC, do canal de televisão, que é muito conhecido e tem muita audiência, tem sempre dicas muito boas. Portanto, quem nos ouve, além de ouvir o podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, pode também ouvir estes podcasts enquanto vão a caminhar, enquanto estão a fazer as tarefas domésticas, vão no carro a caminho do emprego. Pronto, e se gostam de ler, também ler sobre finanças pessoais, porque tem que ter conhecimento. E eu queria aproveitar, deixa eu indicar Uhum. 3 grandes especialistas, que são pessoas, inclusive, que eu Ok. ouço, que eu sigo, que é o Gustavo Cerbasi, Uhum. especialista, muito especialista nessa área. Ele tem materiais e podcasts muito bons, né? A Natália Arcuri, que ela tinha o Me Poupe, agora ela está independente, fazendo outros programas, mas o Me Poupe também é muito bacana. Ela deu muitas dicas, mesmo para os episódios que já se passaram, tem muita coisa bacana, não só sobre investimento, como ela tem uma linguagem mais popular e tal. Ela não, Uhum. ela simplesmente ele erradicou o economês da- do podcast dela. Ela solta de vez em Uhum. quando um outro palavrão, mas isso não vai matar ninguém.
tem o Primo Rico, que Uhum. eu me fugiu o nome dele, mas ele é bastante conhecido. Se você procurar um podcast do Primo Rico, Uhum. são materiais, são pessoas que trazem uma linguagem bem acessível, bem, fala sobre investimento, fala sobre economia e fala sobre algumas dicas para efetivamente juntar dinheiro. Oh, ok, muito bem. Vamos passar então para a segunda dica, que é a tal questão do orçamento familiar. Isto é importantíssimo. Quem quiser controlar bem as contas familiares tem que fazer um orçamento. Basta pegarem num ficheiro Excel uma coluna com todas as receitas, salário, rendas, juros, e depois do outro lado, todas as despesas, mesmo a mais pequenina. Tudo aquilo que gastarem tem que constar lá. Obviamente que a coluna das receitas deve ser superior à coluna das despesas. Caso contrário, das duas, uma, ou se aumentam as receitas ou se diminuem as despesas. E para diminuir as despesas, é muito importante conhecê-las. E depois tentar fazer aqui a tal gestão, como o Wagner estava aqui a dar o exemplo, com o mesmo produto poder comprar mais barato noutro local. E depois, por exemplo, há Eu, uma coisa. Sim, 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 Wagner. eu queria trazer uma coisa que você Uhum, trouxe em um dos nossos episódios, eu acho importantíssimo. Que é assim, você recebeu o seu salário, você precisa se pagar. Isso uhum, você trouxe, eu falei, caramba, vai ser uma oportunidade de lembrar isso, porque você primeiro precisa se pagar. O que quer dizer se pagar? Você tem o seu salário, você precisa ter um dinheiro do seu salário uhum, reservado para você. Porque você vai querer, não estou dizendo para comprar roupa funcional, para trabalho, não. Você vai ter que querer um mimo, você vai querer um luxo de vez em quando, uhum, você vai querer uma viagem, um passeio, um restaurante com a família, alguma coisa, e você não pode comprometer o seu orçamento com esse tipo de coisa, uhum, mas você também não pode ficar se privando o tempo todo. Então, ter isso que já foi trazido em um dos nossos episódios, uhum, você se pagar primeiro é importantíssimo, faz parte, inclusive, da sua evolução como pessoa na uhum. carreira, porque gente feliz evolui. Uhum. Claro, e esta era a terceira dica, precisamente, é pagar-se primeiro a si. Porque lá está, se a pessoa estiver à espera de chegar ao fim do mês e sobrar dinheiro para colocar de lado para um objetivo que pretenda, muitas vezes não sobra. Portanto, no início é retirar uma percentagem, dependendo também, lá está, do valor das receitas e valor das despesas, uma percentagem que considerem que seja confortável para vocês. 5%, 10%, 20%, o que for. Mas comprometam-se todos os meses a retirar esse valor. Pronto, ainda voltando aqui um bocadinho atrás à questão das despesas, eu muitas vezes vejo, por exemplo, aquelas despesas fixas, por exemplo, internet, um crédito à habitação, comissões bancárias, em que as pessoas parece que estão acomodadas, não tentam procurar melhor porque acham que, ai, dá muito trabalho agora andar a ver alternativas, e muitas vezes conseguem poupar, ah, se calhar num mês o valor não é, o que vão poupar não é muito significativo, mas lá está, ao final de um ano, ao final de 2 anos, ao final de 10 anos, é muito dinheiro. Eu não sei se aí no Brasil também vocês ouvem muito isto, ai, não vou ter o trabalho de estar a mudar. Sim. Olha, eu tinha conta num grande banco. Uhum, Foi a minha primeira conta bancária, assim, primeira conta corrente, foi num grande banco, e eu fiquei com esse banco por mais de 30 anos. E aí, na empresa onde eu trabalhava, a empresa mudou de banco, porque aqui as empresas elas precisam, o pagamento, a folha de pagamento é feita uhum, via banco. Então, você precisa necessariamente ter uma conta naquele banco. E aí, quando a empresa mudou para uma outra instituição bancária também grande, uhum, os benefícios que eu tinha na conta já antiga, eles começaram a me cobrar tarifa, porque como eu uhum, recebia o meu salário via banco, eu não pagava tarifas. E aí eles começaram a me cobrar tarifa. O custo da tarifa por ano daria para eu levar a minha esposa. Tem um restaurante bem bacana aqui em São Paulo, o Terraço Itália, que os valores uhum. são, sim, são altos, né? Mas assim, é o Terraço Itália. Daria para eu tranquilamente levar minha esposa e a minha filha para um jantar maravilhoso no Terraço Itália e pagar só com o dinheiro das tarifas. Pois. Então, hoje eu não tenho mais conta nesse banco, eu encerrei.
E hoje eu tenho conta em bancos que são bancos digitais, eles não cobram tarifas, me dão uma Uhum, série de benefícios. E assim, não foi complexo, foi uma questão, fazer a gestão disso foi relativamente simples. uhum, Claro, você está acomodado, o gerente vai falar, não vai, lógico que ele vai falar, não vai, ele está ganhando claro, dinheiro em cima da sua tarifa. claro. Sim, sim. Não, isto realmente vale a pena. É assim, gerir as finanças pessoais dá trabalho, dá algum trabalho, mas vale a pena. Sim. Uhum. Ok, muito bem. Vamos passar então para a quarta dica, que é invista o dinheiro que poupou. Isto é importante. É assim, poupar é importante, mas se pouparmos e deixarmos o dinheiro parado sem render, se calhar não vale muito a pena, até porque depois a inflação vai nos comer ali algum dinheiro. Sim. Portanto, temos que investir. Ou em produto, pois também depende, agora vai depender aqui das pessoas se têm aversão ao risco ou não. Porque temos produtos com baixo risco, mas também com rentabilidades inferiores, e produtos com mais risco, mas também com probabilidade de render mais. E depois aqui há uma questão que é uma regra importantíssima das finanças pessoais, que é não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Ou seja, diversificar o dinheiro que temos por vários produtos, com risco, sem risco, para termos aqui alguma segurança. Eu vou falar, já que nós estamos em países diferentes que têm produtos e formas de investir seguramente diferentes, eu queria que você trouxesse alguns aí, eu vou trazer Uhum, alguns aqui que eu entendo que são produtos de baixo risco e bastante acessíveis e que não vou falar nome de banco nenhum, só vou falar o nome uhum, do produto em si, uhum, ok. é, porque aí eu acho que fica um pouco mais completo. Ok, sim. Por exemplo, produtos sem risco, temos os depósitos bancários, mas que têm juros bastante baixos. Temos certificados da Forro, que é um produto do Estado, que também agora começam a ficar os juros também um bocadinho mais baixos, porque dependem da Euribor, que também tem vindo a descer, que é a taxa do Banco Central Europeu, e depois produtos com algum risco, ações, obrigações, ETFs, PPRs com algum risco também. Existem aqui várias opções. Aqui no Brasil, nós temos a Uhum, famosa poupança, que de longe é um investimento mais conhecido pelos brasileiros, uhum, que de longe também é o que rende menos. É assim, quanto mais seguro for, quanto menor o risco você correr, menor uhum, vai ser a rentabilidade, né? uhum, Aí claro. você falou de depósitos bancários, nós temos o equivalente aqui, que é o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, Uhum, que são títulos de grandes bancos que você literalmente empresta dinheiro para o banco. Essa seria a lógica do uhum, investimento. Tem alguns, inclusive, alguns CDBs que eles têm rentabilidade diária, né? E aí você deixa aquilo, ele vai rendendo todo dia um pouquinho, mas vai rendendo. uhum, Isso daí são e tem que é o Tesouro Direto, que é um tipo de investimento em que você compra títulos do governo. uhum, Nós chamamos que são dos títulos de renda fixa, são os mais seguros que tem, porque eles têm o lastro governamental, ou seja, uhum, se o governo quebrar, significa que todos os bancos antes já quebraram, né? Então, dificilmente o Tesouro Direto você vai tomar um calote, diferentemente pois, de um banco que pode quebrar, e você pode sim, veja, não existe investimento, seja em uhum, Portugal, seja no Brasil, que seja 100% à prova de risco, né? claro. Aí você fala, vou deixar o dinheiro embaixo do colchão, sua casa pode pegar fogo, você perde todo o dinheiro. Ser Então, assaltado? ser assaltado, ter uma enchente, enfim. É, E, claro, tem os mais arriscados, que são aquilo que você já falou. Uhum, Dentre os mais arriscados, que tem uma segurança maior, a gente tem aí a questão dos fundos imobiliários, mas aí já está uhum, listado em bolsa, tem ações, tem ETFs também, e uhum, tem um que a Marlene não falou, mas eu vou falar que é assim, é incrível como o brasileiro adora colocar dinheiro nesse investimento que é criptomoeda. Criptomoeda, uhum, de longe, é o mais arriscado. Você pode pôr? Pode. Pega aquele dinheirinho que você, sei lá, você pode arriscar, que você pode perder e pode colocar assim numa criptomoeda. uhum, Pode dar muito certo? Pode.
mas não existe em lugar nenhum investimento que só sobe. Em algum Uhum, momento, ele vai cair muito. Vai ter as altas variabilidades, vai subir muito, vai cair muito. Então, quando o investimento está bombando muito, é a hora de repente, pensar se vai entrar. E criptomoeda claro. entra, mas entra com os dois pés atrás. Uhum. Sim, nós aqui também temos, quem quiser também pode investir em criptomoedas. Só que nós, os portugueses, eu não sei como é que é o perfil brasileiro, mas nós somos muito avessos ao risco. Muito. Preferimos ganhar menos, mas ter o dinheiro seguro, do que a ter a probabilidade de ganhar mais, mas também ter a probabilidade de perder dinheiro. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu acho que foi 2017, quando houve um dos primeiros grandes booms aqui no Brasil do Bitcoin. E aí o Uhum, Bitcoin começou a subir muito, 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 muito assim. Ele estava subindo loucamente. Teve gente que vendeu casa para comprar criptomoeda porque achou que ia ficar rico da noite para o dia. Ele comprou, estava já no momento de alta, muita alta, e chegou uma hora que assim, o que acontece? Chega muito em cima no pico, ele começa a cair, não tem jeito. E aí a moeda desabou. E aí a claro. pessoa que vendeu uma casa de 200, 300 mil, viu o valor desses 200, 300 mil virar em 50 mil de uma hora para outra. Muito mal. Ok, pronto, todo o investimento tem risco, portanto, tem que avaliar bem. Para quando decidirem investir, tem que avaliar bem as características de cada produto e lá está. E não colocar o dinheiro todo no mesmo investimento, que isso é muito Sim. arriscado. É assim, investimento não é loteria. Aqui no Brasil a gente talvez por conta de brasileiro ter esse hábito tem muitas loterias, de ter Mega Sena, ter Loteria Federal, Uhum. Loteria não sei o quê, um monte de coisa. E as pessoas apostam, e aí quando vê uma forma fácil de ganhar dinheiro, a Uhum, ganância, pois, ela aporta dinheiro que ela não deveria. E claro, quando é uma coisa que dá muito dinheiro, é certeza, o risco é altíssimo. claro. E agora foi interessante falares da lotaria, porque nós também temos aqui muitos jogos sociais e, por exemplo, temos aqui as raspadinhas, não sei se vocês utilizam, mas as Aham. raspadinhas as pessoas gostam muito, porque pronto, vão raspar, sabem logo se ganham ou não. E pronto, algumas pessoas se calhar gastam mais que aquilo que deviam, mas é interessante porque se calhar algumas pessoas dizem que não conseguem poupar, mas depois têm dinheiro para gastar em raspadinhas. Se calhar se pegassem no dinheiro que gastam nesses jogos sociais e colocassem de lado a render, ao final do ano se calhar tinham mais dinheiro. É porque isso tudo ou nada, né? É assim, eu vou gastar aí 1 euro, dois, três, 5 reais, e assim, ela entende que quando ela coloca o dinheiro ali, ela está colocando um dinheiro para perder. Mas não tem aquela paciência, vamos dizer assim, de pegar esses dois, Uhum, 3 reais e colocar numa conta. E sim. chegar E no final do ver, ano, ter sim, ver dinheiro para alguma crescer. coisa. Uhum, claro, é mesmo isso. Ok, muito bem. Aqui a quinta dica, que é ganhar dinheiro com os seus hobbies, que é uma coisa bastante boa, não é? Termos os nossos Sim, hobbies, uma coisa que gostamos de fazer e conseguir ganhar dinheiro com isso. Exemplo, por exemplo, alguém que gosta de cozinhar, de fazer bolos, pode fazer e divulgar o seu trabalho nas redes sociais e tentar vender. Porque agora temos, as redes sociais são aqui um instrumento que todos nós podemos usar para conseguir, lá está, a divulgar o negócio, vender. Outro exemplo, uma pessoa que gosta muito de animais, pode fazer pet sitting. E principalmente, por exemplo, aqui em Portugal temos um problema porque na altura das férias é quando existem mais abandono de animais. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem ir de férias, não têm a quem deixar os seus animais de estimação e abandonam. Se tiverem alguém que possa tomar conta deles, é bom. Pronto, e a pessoa tem que divulgar esse seu trabalho nas redes sociais ou entre amigos. Outro exemplo, alguém que toca um instrumento, pode dar aulas, pode participar em eventos, pode ter uma banda. Alguém que gosta de tirar fotografias, pode ajudar um fotógrafo naquelas épocas em que há mais eventos, principalmente no verão, casamentos, batizados, comunhões. Pronto, há aqui sim. uma série de coisas. É ver o que é que a pessoa gosta de fazer e perguntar-se como é que eu posso ganhar dinheiro com isto. É um bocado assim.
Eu vou pegar o exemplo do bolo, Uhum, especificamente. Porque a minha esposa, ela é boleira, né? E uhum, ela começou a vender bolo. Ela tem, nós temos, a gente tem feira livre aqui no Brasil. Acredito que, no, assim, na verdade, feira livre existe em todo lugar do mundo, né? E assim, tem uma feira mais ou menos perto de casa, toda semana ela vai lá, ela leva os bolinhos dela, ela vende ali. Nós tivemos um evento aqui no condomínio e, a gente montou um espaço para ela, tal, ela uhum, fez negócios, enfim. Ah, poxa, então quer dizer que você está ganhando muito dinheiro? Ela ainda não está ganhando muito dinheiro por isso. Mas, primeiro, isso dá muito orgulho dela para uhum, ela. Ela tem um nível de independência maior. Ela está fazendo aquilo que ela gosta e ela não está só fazendo os afazeres dela. Tem coisas é, que ela precisa fazer, mas ela tem os bolos. Então, ela uhum, tem as atividades dela e tem os bolos, que é uma coisa que ela gosta. Ela sempre gostou de cozinhar. E ela está uhum, ganhando dinheiro com a cozinha. Então, claro. além do dinheiro, tem a questão da satisfação pessoal. Claro, é mesmo isso, é o ganhar dinheiro com aquilo que se gosta. E depois há outra questão, que isto pode até virar um negócio, não é? Sim, Quem sabe, daqui a algum tempo ela não consiga viver só dos bolos. com certeza. Essa na verdade, é a grande meta dela. Com Uhum, licença. É a claro, grande meta dela, entendeu? claro, claro que sim. Muito bem, então vamos aqui também, já estamos aqui a alongar-nos um bocadinho no tempo, há aquela dica extra que é o evitar créditos. Sempre que possível, a pessoa deve evitar, principalmente créditos pessoais. Ahm, por exemplo, este tipo de produtos tem taxas altíssimas, cerca de 10%. Por exemplo, se a pessoa tem um objetivo qualquer que seja, é preferível começar a poupar dinheiro para o conseguir, se não for nenhuma urgência, mas também se a pessoa tiver alguma urgência, já deveria ter um fundo de emergência. Porque realmente, se as pessoas fizerem as contas, por exemplo, vamos falar no crédito automóvel. Hoje em dia, uma pessoa vai comprar um automóvel, mesmo no próprio concessionário, já nos apresenta uma proposta de financiamento. Se a pessoa Sim. fizer as contas ao valor do carro sem financiamento e depois ao valor do carro no final do financiamento, o que vai pagar de juros, de comissões, vai perceber a diferença e vai perceber que seria melhor realmente ter uma poupança para poder pagar, ou se não tudo a pronto pagamento, uma grande parte. Olha, eu não sei como é que são os juros aí na Europa. Aqui no Brasil, se você financia um carro, e acredite, tem gente que compra carro sem entrada. A pessoa financia 100% do valor do veículo. Pois, Quando, quando ele pega aquele carnê de 300 folhas, que dá 5 anos, em alguns casos, 7 anos de financiamento, ele pagou 2 ou 3 carros. pois Estamos é falando, isso. É isso. sabe, Essa dois, questão. três carros. Uhum, E se ele pegar aquele valor que ele está investindo no carro e juntar esse dinheiro durante um ano, uhum, quase com certeza ele tem ele vai ter o valor do carro. E aqui no Brasil tem uma mentalidade do tipo, mas brasileiro só tem coisas quando faz dívida. Ou seja, eu preciso ter uma obrigação de pois, pagar para eu poder direcionar o dinheiro para o lugar certo. pois, é essa questão. Ok, Antes muito da gente bem. finalizar, eu Uhum. queria é, propor um susto. Eu queria Um propor um susto. susto. Como Eu assim? queria propor um susto. Um susto de uma semana. Então, assim, ó, durante uma semana, a pessoa pode ser uma anotação no celular, pode ser um papel. No celular é melhor porque todos nós temos, né? Anotação no celular. Qualquer besteirinha que compra, qualquer, vai lá e Uhum, anota. Qualquer besteirinha. Passa uma semana fazendo isso. Quando eu digo besteirinha, aquele cafezinho, aquele chicletinho, uma gorjeta, tudo que você gasta, assim, coisinha pequena, anota. E depois, vê quanto é que deu ao final da semana. Aí você vai tomar um susto. ótimo exercício, Wagner. Obrigada. Ok, muito bem. E para o próximo episódio vamos falar sobre. Olha, no próximo episódio nós vamos falar sobre sabotadores.
Sabotadores. Muito bem. Sabotadores não tem Interessante. nada a ver com filme de ação e nem com filme de terroristas. Sabotadores, a gente vai falar no próximo episódio, vai ser um assunto muito interessante, porque todos nós os temos e acreditem, eles podem impedir, sim, uma mulher de progredir Uhum. profissionalmente. Ok, muito bem, muito interessante. Então, se gostaram deste episódio, subscrevam o nosso canal, compartilhem com alguém e obrigada por nos terem feito companhia. E até para Muito a semana. obrigado. Até o próximo episódio. Podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras fica por aqui. Obrigada, obrigada.